Vamos compartilhar uma palavra. Eu tinha preparado uma palavra, mas Deus ele é tão bom, tão misericordioso, que Deus ele vai movendo as suas mãos, Deus ele vai movendo tudo a nosso favor, a seu favor. Acende a luz para mim, por favor, irmãos. Que já não sou mais nenhum jovem e os meus olhos já não são tão jovens assim. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Salmos. Glória a Deus. Abra em Salmos 107. Salmo 107, verso de número 9. Salmo 107, verso número 9. Encontrou aí? O que diz aí? Quem tem uma voz de trovão aí? Ou uma voz de trovoa? Pode falar. Por favor, verso número 9, 107, 9. Bem alto. Cadê? Olha aí. Mais uma vez, diga aí, Willy. Olha aí. A minha diz assim: porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Ontem nós tivemos aqui nosso culto ao Senhor. E ele tinha um tema. Qual que era o tema? Você que estava aqui. Mais de ti. Né? O Rino ele ministrou uma palavra ao nosso coração na noite de ontem a respeito desse tema, mais de ti. Mais de ti. Quando nós precisamos mais de Deus, o quanto nós necessitamos mais da presença de Deus na nossa vida. Porque o homem, o ser humano, ele é carente da presença de Deus, ele é carente da glória de Deus. Ele necessita ardentemente da presença do Espírito de Deus na sua vida. Ele necessita. E o Rino, ele ministrou uma palavra em Jó, né? Falou um pouco a respeito da vida de Jó, né? Ele disse algo interessante, que muitos pegam Jó e ministram uma palavra somente a respeito de prosperidade. Pegam a passagem que ele tinha tudo, era um homem muito bem sucedido, e de repente ele perde tudo, Deus permitiu que ele perdesse tudo, mas lá no final Deus deu o quê? Em dobro. E muitos ministram uma palavra somente em cima disso, de prosperidade financeira, enfim, você conhece. Mas vai muito além disso, vai muito além disso. O quanto nós precisamos de Deus, o quanto nós necessitamos da presença de Deus na nossa vida. Deus, ele colocou em cada criação sua, né, podemos dizer assim, um mecanismo de defesa. Deus ele colocou em cada ser humano um mecanismo de defesa, ou não somente no ser humano, mas em cada criação, em cada animal, enfim, em cada criação que Deus fez, Deus ele colocou um mecanismo de defesa dentro desse ser, justamente para assegurar o bem-estar. No caso do ser humano, o bem-estar da sua saúde, o bem-estar da sua força, da vida, da energia, do ânimo. Ele colocou em cada um de nós aqui esse mecanismo. Deus ele colocou em cada um de nós esse mecanismo. E o mecanismo, o nome desse mecanismo, ele se chama fome. 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 E por que a fome ela faz bem para nós? Porque a fome ela faz o bem para nós.
Por que ela faz o bem para o nosso físico? Porque, irmão, sem fome, primeiro, se nós não sentíssemos fome, nós não comeríamos. Se a gente não sentisse fome, a gente não iria comer. Pelo menos não iríamos querer comer. Não teríamos o desejo por comida, se a gente não sentisse fome. E segundo, se nós não sentíssemos essa fome, nós não teríamos o prazer de comer aquela picanha, com aquela gordura desse tamanho. Hein, Tiago? Sábado que vem, irmãos, já vou dar uma dica aqui. Tem o nosso churrasco, com fraternização, lá em Uacura, dia 4, próximo sábado, a partir das 10 horas. Né? E vai ter picanha. Amém. Vai ter picanha, vai ter, né? Se a gente não sentisse fome, a gente não teria o prazer de saborear aquela picanha, ou saborear aquela lasanha, ou saborear aquela buchada. Quem gosta de buchada? Né? Sem fome não seria agradável comer. Se a gente não sentisse fome, não seria bom comer. Ninguém gosta de comer sem fome. Quem é que gosta de comer sem fome? Acho que ninguém. Ninguém gosta de comer sem fome. Então, se nós não sentíssemos fome, nós acabaríamos, muito provavelmente, ficando doentes. Nós ficaríamos, talvez, muitos fracos, debilitados. E muitos, com certeza, morreriam. Pela falta de vitamina, pela falta de nutrientes, que vem exatamente dos alimentos. Agora, o instinto da fome, ela é um instinto que Deus colocou dentro do ser humano, dentro da sua criação, dos animais, né? Quando você vê um leão com fome, sai da frente, irmãos. Quando você vê um leão com fome, quem que segura um leão com fome? E quando o ser humano ele tem fome, né? Esse instinto que Deus colocou dentro de cada ser humano, de cada animal, esse instinto de fome, ela talvez seja maior que o instinto sexual. Talvez seja maior. Porque o ser humano ele consegue viver sem sexo. Ou não consegue? Não por muito tempo. Mas ele consegue. Agora, sem comer, irmãos, não é muito tempo, não. Sem beber, não é muito tempo. Não vai durar muito tempo. Por isso o instinto da fome, né, que Deus colocou dentro de cada um de nós, é um instinto forte. Tanto é que a primeira coisa que nós vamos fazer quando nascemos, o que é? Mamar. É grudar ali, sugar. Eu lembro quando a Larissa nasceu, a nossa primeira filha, e tive o privilégio de assistir todos, de ver os 4 nascendo. Né? E logo que a Larissa nasceu, a primeira, né? E a primeira filha é sempre aquele negócio, né? É tudo novo, novidade, é uma alegria, né? Uma euforia. Né? E não que os outros não sejam, mas o primeiro é diferente. É diferente. É uma sensação diferente. Uma sensação que você nunca viveu, uma experiência que você nunca teve. Eu lembro que a Larissa, quando ela nasceu, né, e eles cortam o cordão ali, e levam ali para aquele bercinho do lado, e começam a limpar, a fazer, né, os primeiros exames que eles fazem, eles, né, começam a sugar a água que fica dentro da boquinha dela, e logo depois eles secam ela e já levam para a mãe. E quando encosta na mãe, já começa a procurar. Impressionante, irmãos. Impressionante. E quando chega, então, no peito, gruda que não quer mais largar. Por quê? Deus ele colocou isso dentro do ser humano, esse instinto de sentir fome. De sentir fome. Então, a primeira necessidade que vem nos mostrar que nós estamos vivos é o quê? É a fome. É a fome. E o instinto da fome, ela é tão forte, ela é tão poderosa,
que eu creio que o Satanás, o diabo, ele usou a fome ali, na hora, naquele momento de tentar Eva e Adão e Eva, no jardim. Lá em Gênesis capítulo 3, não precisa abrir. Lá em Gênesis capítulo 3 fala exatamente a respeito disso, vem nos dizer acerca do fruto proibido. Acerca do fruto proibido. Diz que ela era bom. E quando a comida é boa, irmãos, quando com seus olhos já viu, né? É a mesma coisa quando você vai nesses restaurantes. Você está passeando pelo shopping center, né, pelo shopping, e você passa na região onde tem os restaurantes, e você vê aqueles pratos de comida que é falso, mas quando seus olhos batem ali, irmão, o seu estômago já começa a clamar. É ou não é? Você vê aquele prato de comida ali, cada prato, tudo de mentira. Mas os seus olhos começam a ver aquilo e imaginar. Você comendo, se alimentando daquele alimento. E começa a desejar aquele alimento. A fome é tão forte, né? E eu creio que quando Deus começou quando o diabo falou e mostrou que o fruto proibido, Deus falou que era tão bom para se comer, era tão agradável ao paladar. Eu imagino que quando Adão e Eva viram o fruto proibido, eu creio que eles começaram a salivar, de desejo de comer aquele fruto, desejo de se alimentar daquele fruto, com vontade de comer aquele negócio. Se nós parássemos para pensar, o pecado entrou por causa do estômago, por causa de comida. Brincadeira, irmãos. Brincadeira. Não estou dizendo que eles pecaram porque eles não tinham tomado café da manhã. Não é isso que estou dizendo, tá? Eu digo isso para colocar à tona, para mostrar o quão forte e o quão poderoso é, né, o instinto da fome. O instinto da fome. Por que é tão forte? Por que é algo porque é algo necessário. É algo vital para a nossa vida. A fome física é extremamente importante para o nosso bem-estar. Extremamente importante. Por quê? Porque sem ela, sem a fome, a gente não iria se alimentar. A gente não teria o desejo de comer. Só que, não obviamente sobre fome física que eu quero falar. Não é sobre fome física que nós estamos falando. Mas de uma outra fome. Outro tipo de fome, da fome por Deus. Da sede por Deus. Da fome do reino. Da fome pela justiça de Deus. Porque assim como a fome física, ela é importante para o nosso bem-estar, a fome espiritual também é de extrema importância para o ser humano, de extrema importância. Seria muito melhor não ter fome por comida do que não ter fome por Deus. Seria muito melhor não desejar comida do que não se desejar a Deus. Porque sem fome de Deus, se nós não tivermos fome de Deus, nós não teremos desejo de buscar a Deus. Assim como nós temos fome pelo alimento físico, e nós corremos atrás dele, nós desejamos ele. Se a gente não tiver fome por Deus, nós também não vamos desejar Deus. Não vamos. Porque sem fome de Deus não há prazer. Não há prazer em estar com Deus, se não há prazer de se alimentar do pão que desce do céu, que é o pão da vida. E porque muitos não têm fome, e porque muitos estão fracos, e porque muitos estão raquíticos, não fisicamente, mas espiritualmente. Por quê? Pararam de ter fome de Deus, pararam de desejar a Deus. Mas que o Senhor lhe tenha misericórdia, mas que o Senhor lhe derrame sobre cada um de nós.
por não se alimentarmos do pão da vida. Muita gente apenas sobrevivendo, vivendo talvez as margens de um cristianismo, se alimentando de migalhas que caem à margem. Quando na verdade Deus ele tem um banquete preparado para cada um de nós. Deus ele tem um banquete para oferecer para cada um de nós. Muitos têm vivido um cristianismo de sobrevivência. O que seria cristianismo de sobrevivência? Seria mais ou menos assim: e aí, irmão, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem. A gente vai levando. Sabe o que é? A gente tem luta, a gente tem dificuldade, mas está tudo bem. Então, sabe como que é, né? A gente enfrenta tantas coisas nessa vida. A gente precisa da graça, da misericórdia de Deus. Sabe como que é, irmão? Então, sabe, a gente vai vivendo, mas a verdade, na verdade, é que não está nada bem, não. Na verdade, está tudo ruim. Tudo ruim. Mas aí a gente vai vivendo desse jeito. A gente vai sobrevivendo desse jeito. A gente não toma uma atitude para que mude essas coisas na nossa vida. E vamos tendo uma atitude de somente se sobreviver. Se sobreviver. Quando na verdade Deus tem muito mais para dar. Deus ele tem muito mais para oferecer. Como é que isso pode ter cura? A partir do momento que nós começarmos a ter fome por Deus. A partir do momento que nós começarmos a ter fome pelo reino. Porque quem tem fome de Deus não apenas se satisfaz em sobreviver. Quem tem fome de Deus busca a abundância de vida prometida por Cristo Jesus. Quem tem fome de Deus deseja mais. Quem tem fome de Deus busca mais. Porque Jesus ele veio e morreu na cruz para que nós tivéssemos vida e a vida em abundância. A vida e a vida em abundância. É o ladrão que vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo, ele veio trazer abundância de vida. Abundância de vida. Muita vida e não sobrevivência. Nós temos que correr atrás daquele que prometeu abundância de vida. Nós temos que ir atrás daquele que prometeu saciar a nossa fome, aquele que prometeu saciar a nossa sede. Nós temos corrido atrás. Onde estão os que têm corrido atrás de Deus? Onde estão os que têm fome de Deus? Onde estão os que têm sede de Deus? Eu não sei se você já percebeu quando a gente fica doente, quando você fica doente. Nós paramos de sentir fome na hora. É engraçado, né? A gente para de sentir fome. Bateu a febre, irmãos, vai o apetite. Não tem mais apetite. Isso tem algo muito precioso a nos ensinar. Isso tem algo a nos dizer, isso deve nos dizer algo. Quando eu estou sentindo fome, é sinal de que alguma coisa, quando não estou sentindo fome, é sinal de que alguma coisa não está bem. Quando eu não tenho mais fome, é sinal de que alguma coisa não está indo bem. É sinal de que eu preciso fazer alguma coisa. Porque falta de fome é sinal de falta de saúde. Porque quando nós estamos com febre, quem aqui tem fome? Ninguém. Ninguém tem fome, ninguém tem apetite. Mas a gente acha que ter perdido a fome há tanto tempo, talvez está tudo bem. Está bom assim. Sabe o que é? Eu estou numa dieta espiritual. Uma dieta espiritual, já viu? Eu estou com uma dieta de Deus. Eu estou fazendo uma dieta, eu quero me esvaziar um pouco de Deus. Mais ou menos assim. Não.
Não, sabe o que é? Eu já tenho vivido há muito tempo no cristianismo, eu estou bem, eu sou maduro. Eu não preciso buscar tanto assim, eu não preciso orar tanto assim, eu não preciso jejuar tanto assim. Eu não preciso mais se consagrar tanto assim. Falta de fome é sinal de algo que não está bem na nossa vida, na vida do ser humano. Nós precisamos ter mais fome de Deus. Nós precisamos ter mais sede de Deus. E mais fome pelo pão da vida. Mais fome pelo reino, mais fome pela sua verdade, mais fome pela sua justiça. Assim como a fome que nós temos durante um dia, nos 3 períodos que nós talvez nos alimentamos. Porque pessoas famintas não pensam em outra coisa a não ser no objeto da sua fome, o alimento. Porque pessoas com fome de Deus, não têm cabeça para outras coisas. Não que as pessoas não podem namorar, não que as pessoas não podem se casar, não que as pessoas não podem trabalhar, não é isso. Não que as pessoas não podem estudar, não é isso. Mas em tudo que elas fazem, elas têm outra prioridade. Outra prioridade. Elas estão sonhando com outras coisas. Com outras coisas. O trabalho não é mais prioridade que Deus. O nosso estudo não é mais prioridade que Deus. O nosso lazer não é mais prioridade que Deus. Mas quando isso está errado, é porque nós não temos mais fome de Deus. Não temos mais fome de Deus. Não queremos mais vir para a igreja. Quarta-feira de oração, para. Eu já oro. Que nada. Para que eu vou lá orar? Para que eu já oro em casa? Duvido, irmãos. Duvido que você passa lá 1 hora, que a gente passa aqui na quarta-feira, com seu joelho dobrado. Dificilmente. Se você faz, você vem dizer para mim. Mas dificilmente, irmãos, a gente passa 1 hora da semana em casa, dobrando o nosso joelho. Dificilmente. Dificilmente. Sabe por que isso? Porque a gente tem perdido a fome. Perdido a fome de estar na presença de Deus. Perdido a fome de estar servindo ao Senhor. Nós temos perdido a fome de estar servindo a Deus na casa dEle. Temos perdido a fome. Provérbios vem dizer que a fome do homem, mais ou menos assim, a fome do homem leva ele a trabalhar. Né? A fome do homem leva ele a trabalhar, a ter que trabalhar, a ter uma atitude de trabalho. Porque a sua boca, porque o seu estômago necessita. Quem tem fome sabe que precisa fazer alguma coisa. Se você precisa mais de Deus, mas nós não fazemos nada para que isso aconteça, então não vai mudar nada. Jeremias, o profeta Jeremias, capítulo 29, ele dizia: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar do quê? De todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Perdeu a fome? Não tem mais fome? Comece a fazer alguma coisa. Comece a ter uma atitude de mudança. Não sei, faz alguma coisa, faz um propósito. Sei lá, entra numa caverna. Caverna não, né? Senão você vai entrar numa caverna inundada, aí dá problema. Mas sei lá, faz alguma coisa, faz um propósito, faz algo. Mas não perca a fome de Deus. Seja faminto por Deus. Nesse mundo tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Nesse mundo, virgem concedeu. Nesse mundo estéril, deu luz a filhos. Nesse mundo, cegos começaram a enxergar. Paralíticos começaram a andar. Endemoniados foram libertos. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê.
Mas se a gente não tem mais fome de Deus, se a gente não tem mais sede de Deus, a gente não vai buscar mais esse impossível de Deus. A gente não vai mais buscar as coisas que vêm do reino, as coisas que vêm do alto, porque não temos mais sede, não temos mais fome de Deus. Não temos mais. A palavra do Senhor diz lá em Mateus, não precisa abrir não, tá, irmãos? Mateus capítulo 4, diz o seguinte, olha o que diz. Jesus, porém, respondeu, dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui Jesus está respondendo não ao homem, mas respondendo para o próprio diabo, para o próprio Satanás. Jesus estava ali respondendo uma pergunta do próprio Satanás. Uma indagação do próprio Satanás. Quando Jesus estava sendo tentado ali, quando Jesus estava diante do diabo, Satanás chegou para Jesus e disse, jejuou aí 40 dias? 40 dias? Está com fome, Jesus? Está com fome? Se tu és filho de Deus mesmo, faz um espetáculo aí, ó, pega essas pedras aí e transforma em pão. Satanás sabia que ele era Jesus, que ele era o Filho de Deus. Ele sabia. Mas o problema, meus irmãos, é que Satanás, ele nunca vai desistir, mesmo ele sabendo quem você é, mesmo ele sabendo quem eu sou. Mesmo ele sabendo. O interessante que Jesus, você não vê, a Bíblia não fala, em nenhum momento, aqui Jesus já estava com seus 30 anos de idade, você não vê em nenhum momento a Bíblia relatando algo a respeito de Satanás se apresentando diante de Jesus, na sua mocidade, nos seus 20 anos de idade, nos seus 25 anos de idade, você não vê nada, você não vê, mas a partir do momento que João Batista batizou Jesus, a partir do momento que João Batista levantou ele daquelas águas, e o Espírito de Deus desceu sobre Jesus, dizendo, em forma de pomba, dizendo, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A partir daquele momento, Satanás sabia. A partir daquele momento foi feita uma declaração no mundo, através de uma palavra. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo, depois disso, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Então, irmãos, é importante a gente entender que a partir do momento que você fez uma declaração dizendo, eu aceito o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida, eu abro o meu coração para que o Senhor venha habitar em mim. A partir desse momento, o mundo espiritual entrou em batalha. A partir deste momento, o diabo ele sabe que você é filho de Deus. A partir desse momento, então, ele começa a trabalhar, ele começa a toda hora, a todo momento, te rodear, a estar ao seu derredor, como um leão, buscando te tragar, porque ele sabe que você é filho de Deus. E talvez, em muitas dessas situações da nossa vida, muitas coisas têm acontecido e muitas dessas coisas
O diabo ele tem colocado coisas na nossa vida que tem nos afastado a cada dia da presença de Deus, que tem nos levado a cada dia mais distante de Deus, que tem feito com que as coisas venham apagar a fome e a sede que nós sentíamos por Deus. Mas eu quero dizer para você nessa noite, se você, só depende de você, se você nessa noite dizer, eu quero, eu preciso mais, eu necessito mais, eu quero me alimentar mais do Senhor, eu quero buscar mais o Senhor, eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Nós acabamos de cantar aqui nessa noite, que há momentos na nossa vida que nós pensamos em voltar lá atrás, há momentos na nossa vida que nós pensamos em desistir, de voltar lá na nossa vida, porque aí você diz, nossa, mas quando eu não era de Cristo, a minha vida não era assim tão turbulenta. Com certeza, eu sei disso, todo mundo sabe disso, porque a partir do momento que Jesus, através do seu Espírito Santo, veio habitar em você, o inferno se levanta contra você. Mas o Senhor, Ele fez uma promessa, deixou uma promessa para cada um de nós. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias eu estarei com você, eu não te deixarei, eu não te desampararei. Mas tão somente seja forte e corajoso, tenha bom ânimo, eu estou contigo. Fome de Deus. Fome de Deus. Talvez você conhece pessoas, ou talvez até você mesmo, que quando você olha para trás, você fazia tanto sacrifício para estar na igreja, fazia tanta força, você pagava o preço literalmente para estar na casa de Deus. E hoje, com tanta facilidade que muitas vezes nós temos, carro com ar-condicionado, bicicleta com ar-condicionado não, né? Mas tantas facilidades que nós temos hoje para estar na casa do Senhor. Hoje nós pegamos o nosso carro, nós estamos livres da chuva, nós estamos livres dos ventos, nós estamos livres da neve. E mesmo assim, muitas vezes a gente não quer pagar o preço. A gente não deseja estar na comunhão com os irmãos. Nós não desejamos mais. Por quê? Porque a fome acabou. O desejo acabou. Não tem mais fome, não tem mais sede. O que tem nos alimentado são as coisas lá fora. O que tem nos alimentado são as coisas do mundo. Mas Deus te chama nessa noite. Deus nos chama nessa noite. Deus me chama nessa noite. Eu não tinha preparado essa mensagem aqui, não, irmãos. Você que está anotando, né? Anota aí, porque depois vai ser. Anotou, Rino? Para sua célula. Anota aí. Acho que nem gravando não está, né? Então, mas essa noite Deus, Ele quer nos levar mais para perto dEle. Deus, Ele quer nos levar para mais próximo dEle. Como fazer isso? Como fazer isso? Através da sua palavra, através do nosso joelho no chão, é através da nossa vida consagrada ao Senhor, é através da nossa vida dizendo não ao pecado, é se abstendo de toda forma do mal. Eu quero orar por você nessa noite. Quero orar com você nessa noite. Que a gente possa nessa noite realmente abrir o nosso coração para Deus, rasgar o nosso coração para Ele. Apesar dele conhecer a cada um de nós por dentro, o que nós somos, o que nós não somos, Ele sabe de tudo, conhece tudo. Mas é noite de a gente rasgar o coração para Ele e dizer: Deus, eu reconheço nessa noite que a minha fome, a minha sede tem se esvaído. O meu desejo, Senhor, pela Tua presença tem se apagado.
você está. Feche os seus olhos e comece a fazer a sua oração para Ele. Comece a dizer a Ele nessa noite: Deus, eu preciso do Senhor.